Comandado por um técnico até então desconhecido, Juan Pablo Vojvoda. A gente foi até a Argentina para conhecer a história dele. Um cara que largou a faculdade de medicina pertinho de se formar para viver do futebol. Um rosto desconhecido, um nome de grafia diferente. Aos poucos, tudo isso vai ficando mais familiar no futebol brasileiro. Sou totalmente argentino. Sou totalmente argentino. Meu pai e minha mãe são argentinos. Meus avós, por parte de pai, são croatas. Daí vem meu sobrenome, Vojvoda. Vojvoda? Desde que o técnico Juan Pablo Vojvoda chegou ao Fortaleza, são 11 jogos e nenhuma derrota. Bate de primeira para fazer um golaço no Castelão. Título cearense, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, despachando o rival Ceará e muito bem colocado no Brasileirão. Encontrei um clube bem organizado, com jogadores dispostos a aceitar minhas ideias. Um trabalho que tem agradado torcedores. Está fazendo um trabalho espetacular. Eu, sinceramente, como torcedor, não esperava tudo isso. E jogadores. 2 dias de treinamento ele conseguiu acertar nossa equipe. Então acho que se vê o tanto que ele é bom treinador. Do Fortaleza! Intensidade e dedicação total ao clube. É assim que Juan Pablo Vojvoda tem conquistado a todos no Fortaleza. Desde que chegou ao Brasil, o Fortaleza tem sido mais do que um local de trabalho, mas também a moradia de Vojvoda. A casa mesmo, já que o técnico está morando na sede do clube, vivendo a quase 5.000 quilômetros de Rosário, na Argentina, onde mora a família. Rosário, aliás, é o nosso destino, para conhecer um pouco mais do treinador que está se destacando nesse Brasileirão. Na parede da sala, a foto que enche a família de orgulho. Um jovem zagueiro marcando apenas o maior jogador argentino de todos os tempos. Eu solamente he compartido 3 vezes. Joguei 3 vezes contra o Maradona em La Bombonera. Eu era aplicado, mas tecnicamente era normal. Digo que em minhas equipes o Vojvoda, jogador, não entraria em campo. A nível futebolístico, acho que em termos de futebol ele chegou pela perseverança. Não era um jogador dotado tecnicamente. Muito bem dotado tecnicamente. Foi em Cruz Alta, uma pequena cidadezinha de 7.000 habitantes, que Vojvoda começou a jogar futebol. Aos 14 anos. Com 14 anos, quando ele saiu de casa e se mudou para Rosário com 2 amigos, me lembro que quando chegou o caminhão da mudança, a primeira coisa que carregamos foi a escrivaninha dele. O pai de um dos amigos me disse: "Acha mesmo que ele vai estudar?" Sempre acreditei que sim. Cruz Alta fica a 130 quilômetros de Rosário. A casa do News Old Boys, o time de coração de Juan Pablo Vojvoda. Aos 14 anos de idade, ele já fazia parte da base do clube. Depois estreou como profissional e quando se aposentou como jogador, foi aqui no News que ele teve a primeira experiência como técnico. Um clube que na Argentina é conhecido por revelar grandes treinadores. Me formei no Newell's, que tem uma tradição de técnicos famosos como Bielsa, Tata Martino, Pochettino, Berizzo, e a partir daí eu sempre busquei algo de especial neles. Uma das suas principais capacidades é conseguir extrair o melhor dos jogadores. Ele transmite essa paixão que ele tem pelo futebol. Em Rosário, moram a esposa e os 3 filhos. Marité está com Vojvoda há mais de 30 anos. Em julho, irá visitar o marido pela primeira vez no Brasil. Buscamos a maneira de estar o mais próximo possível. À noite jantamos juntos por videochamada. A tecnologia nos ajuda a estar sempre próximos. Prefiro estar trabalhando no que eu gosto do que estar no meu país sem fazer nada. Minha esposa e filhos sabem disso, dessa minha paixão pelo futebol. Marco, Matias e Santino seguem a paixão do pai. E hoje são torcedores do Fortaleza. Eu gosto do Fortaleza e gosto do estádio. Acompanhamos os jogos. Eu conheço todos os jogadores. Não vejo a hora de estar no estádio. Nesse saquinho plástico,
um tufo de grama guardado, uma lembrança, uma profecia de Matias para o pai. Em 2019, a gente foi ao Rio e visitou o Maracanã. E eu disse pro meu pai, um dia você vai comandar um time nesse estádio. Meses depois, ele enfrentou o Fluminense, quando era técnico do União La Calera, e trouxe esse pedacinho de grama. Ao aceitar o convite do Fortaleza, Vojvoda tinha uma grande preocupação. Ele me falava, será que vão me entender? E é com Marité que Vojvoda se abre quando precisa de uma opinião. Foi assim há 3 anos, quando surgiu a proposta para comandar o Defensa e Justiça. Vojvoda ficou na dúvida, não entre 2 clubes, mas entre 2 carreiras, futebol ou medicina. Faltava só 1 mês para ele se formar. Quando chega o convite para treinar o Defensa, ele me olha e diz, o que eu faço? Aceito ou termino a faculdade? Faltava pouco, mas eu disse para ele fazer o que realmente gostava. Quando eu era jogador, também estudava medicina. No 3º ou 4º ano da faculdade, tive proposta para jogar na Espanha e fui. Após 12 anos sem tocar num livro, voltei à faculdade, mas tive que parar novamente pelo futebol. Ele trabalhava como técnico de futebol e também trabalhava em bairros carentes como estudante de medicina. Uma pessoa admirável. A carreira de técnico ainda é curta. Começou em 2016, com destaque no União La Calera, onde Vojvoda levou o time ao vice-campeonato chileno no ano passado. Trabalhei na Argentina e no Chile, mas o futebol brasileiro é muito visto em toda a América do Sul. Clube e técnico em sintonia. O que falta mesmo é a festa de uma torcida que costuma lotar o Castelão. Algo que, por conta da pandemia, Vojvoda ainda não presenciou. Eu visto muitas imagens. Vi muitas imagens de torcedores do Fortaleza com o Castelão lotado. Uma festa. É impressionante. Quero viver isso quanto antes. Fortaleza e Vojvoda, uma relação intensa que a torcida espera que não termine tão cedo.